Pai, que nesse momento o Senhor possa continuar a sua ministração em nosso coração. O Senhor possa continuar trabalhando nas nossas vidas. Mas que nesse instante o Senhor possa nos ensinar através da palavra. O Senhor possa falar ao nosso coração. Que as tuas palavras venham arder dentro de nós. Que nós possamos receber de ti, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite por completo. Que cada um de nós possamos entender nessa noite um pouco mais dos teus planos, do teu propósito para a nossa vida. Fale ao nosso coração nessa noite, Senhor. Ministra as nossas vidas. Fale com a tua igreja. Fala comigo. Fala com o teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Espírito Santo, igreja. Pode sentar. Boa noite a todos. Boa noite você da live aí, do outro lado do celular, do computador. Se você está ouvindo agora ou a qualquer momento, né? De repente é bom dia, né? De repente vai ser boa tarde, não importa a hora que você estiver assistindo, né? Essa é a vantagem da internet, né, Jane? Igreja, abra sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Se vocês observar como o microfone parar, foi o Felipe que cortou, tá? Ele falou que se eu demorar muito, ele vai cortar. Então vocês me ajudam lá atrás, lá. Irmãos, dia desses, falava eu e um amigo sobre as nossas dificuldades do dia a dia. Sabe aqueles desabafos? Aquele momento desabafo, que todo um quer falar, o outro quer falar, e todo mundo quer reclamar um pouquinho, um para o outro, e todo mundo está reclamando. Aqueles dias desse jeito. E um olhava para o outro e, puxa vida, hoje foi pesado, que dia, cara. Nossa, estou até com as costas doendo aqui de tanto estresse, de nervosismo, e aquela dificuldade, e o outro aí quer ser melhor, né? Não, você não imagina o meu, não. Hoje foi daquele jeito e aquela coisa. E durante essa conversa, aquele desabafo, comecei a expor a ele um pouquinho das dificuldades da nossa empresa. E comecei a falar para ele, cara, você não tem noção o tanto de dificuldade que chega, parece que as coisas vão aumentando, sabe? Parece que a empresa trabalha sozinha no meio da madrugada. Parece que mesmo ela fechada, ela vai gerando problemas e dificuldades para outro dia cedo você ter para resolver. E é muita coisa, e parece que tem aumentado semana após semana, e é uma solução que tem que dar, e é uma dúvida que tem que responder, e é um outro problema que tem que resolver, e aquela coisa toda. Eu falei, cara, não era assim, a coisa está tomando uma proporção que está me engolindo. Estou me sentindo engolido pela minha própria empresa. Enfim, toda aquela conversa. Nesse momento, ele falou, deixa eu te falar um fato, deixa eu te explicar um negócio aqui, contar uma coisa da minha vida para você. Ele falou, esses dias a minha filha acordou com uma dor intensa, na parte de trás do joelho, assim, na panturrilha.
E reclamou muito dessa dor. E esperamos 1 dia, 2 dias, e ela reclamava com essa dor na perna. A ponto de, alguns momentos, ela não conseguia nem dobrar o joelho, de tanto que doía. A filha desse meu amigo. E como um pai preocupado, agendou uma consulta e levou ela para o médico. Foi lá e falou, a menina está reclamando de uma dor na perna aqui, já faz uns dias, não sabemos o que é, aparentemente não fez nada, não caiu, não tropeçou, não bateu. Uma dor, simplesmente uma dor na perna. Aí o médico fez todo aquele procedimento, né, de costume, aperta aqui, mexe ali, dobra lá. Inicialmente nada constatado. Mas, para ter uma certeza, só com exame clínico, né? Vamos fazer um exame. Fez um exame, escaneou a perna da menina, fez exame de sangue e tudo mais. No dia de entregar o resultado, o médico olhou, falou, bom, como eu esperava, não tem nada. Tudo normal. Uma criança saudável. Ele falou, mas como assim uma criança saudável? Ela reclama tanto dessa dor na perna, por que tanto assim? O médico falou para ela assim, você já ouviu falar sobre a dor do crescimento? Pois é, existe. A criança, quando está crescendo, ela começa em alguns momentos, numa fase da vida, depois dos 4 anos talvez, uma dor intensa na musculatura, na panturrilha, no joelho. Isso gera uma dor, mas que não é uma doença. É a dor do crescimento. E esse meu primo olhou, esse meu amigo olhou e falou assim, isso é o que você está sentindo com a tua empresa, irmão. Você está sentindo as dores do crescimento. Você vai ter que passar por elas. Isso faz parte. Ninguém cresce sem dor. Dói às vezes. Mas porque aquilo tudo está esticando, está laceando, está ganhando forma. Repita comigo. Crescer dói. E amadurecer custa. Você já parou para pensar? Porque parece que tantas vezes acontece tanta coisa ruim com pessoas boas? Quantas vezes você já ouviu falar que aconteceu uma coisa ruim e aparentemente aquela pessoa é uma pessoa tão boa? É uma pessoa que, de certa forma, não merecia estar passando por aquilo. Por quê que isso acontece? Porque Deus não vê eu e você como nós nos vemos no espelho. Deus vê a mim, Deus vê a você como de fato você é. E o que Ele planejou para você. Quando a gente vem na igreja, todo mundo quer ficar bonito, né? Alguns não dá para ficar bonito, não vou citar o nome, senão o camarada vai ficar bravo comigo. Mas todo mundo se arruma e quer mostrar uma imagem boa. Todo mundo quer passar uma boa impressão, mas Deus não te vê como aquilo que você quer passar. Deus te vê como de fato você é. Deus não olha exterior, Deus olha o interior. Deus não vê o agora, Deus conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui 10, 20, 15, 30, 50, 60 anos, até o último dia da sua vida. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E quando a gente olha e fala, nossa, mas não poderia acontecer isso, Deus está olhando e dizendo assim, ó, é necessário. É necessário. Se a gente pegar um exemplo disso na Bíblia, Deus mandou Samuel para ungir Davi como rei. Se eu perguntasse para você, Davi era rei quando ele foi ungido?
Não. O pai vai e coloca os melhores, os fortes, os bonitos, os faixa preta em MMA, UFC, os lutadores, os guerreiros. O profeta olha e fala: não é nenhum desses. Não tem mais ninguém? Deve ter alguém. Aí o pai, de fato, olha, tem Davi, coitado, está lá cuidando das ovelhas. Traga o menino. A hora que ele bate o olho, pequeno, baixinho, esse é o rei. Como assim? Esse? Todos os outros, faixa preta em tudo que você imaginar, guerreiro, lutador, valente. Esse é o rei. Porque Deus não via Davi como Davizinho. Deus via como Davi, o grande rei de Israel. Em Jeremias 1:5, não precisa abrir, só vou fazer um pano de fundo para você. Diz assim, ó: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes que saísse do ventre da sua mãe. Salmo 139, 16 diz assim, ó: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas destas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus nos vê ainda sem forma alguma. Deus já sabia o que você seria, ainda antes da sua mãe te conceber. Depois desse pano de fundo, é impossível a gente não lembrar de um homem chamado José. E é exatamente esse texto que eu pedi para você abrir. Gênesis 37. Somente os versos 3 e 4. Não vou me ater muito ao texto todo da vida de José, que é o livro todo. Vários capítulos. Gênesis 37 diz assim, ó: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amava Israel José mais do que todos os outros filhos. E vendo isso, os irmãos deles o odiaram e já não podiam falar pacificamente. Irmão, José era o filho queridinho do pai. Vocês concordam comigo? Quem conhece a história de José sabe disso. Ele era o queridinho, ele era o filhinho preferido, certo? E logo, não é difícil a gente imaginar, não faz sentido a gente dizer que o filho queridinho era o que mais vai sofrer, mas a gente logo vai pensar que o quê? O filho queridinho é o que vai ter mais boa vida, o filho queridinho é o que vai ser mais cocolado pelo pai, é o que vai ser mais agraciado, é o que vai ser mais abençoado pelo pai. Não é assim? Ele é o filho preferido. Todos os outros vão receber uma parte, mas o preferido vai receber uma parte maior. É assim? Mas por que então? Um homem que é tão amado pelo seu pai, que era o preferido dele, um homem que era tão querido pelo seu pai, sofreu e passou tudo aquilo que José do Egito passou. Por quê? Por que ele sofreu tanto
sendo o filho mais desejado, mais querido pelo pai. Porque Deus não via José como o queridinho do pai. Deus via José como um grande governador do Egito. Deus via José como aquilo que ele seria e não aquilo que ele era. Era como se Deus dissesse assim para José: camarada, se eu te tratar da forma que teu pai te trata, você nunca vai ser o que eu quero que você seja. Nossa, mas aquela pessoa é tão boa. Nossa, mas aquele fulano lá é uma pessoa tão compreensiva. Nossa, mas aquela pessoa é uma pessoa tão honesta. Por que está sofrendo tanto? Por que está passando por isso? Porque Deus pode estar forjando dentro dela algo que nem ela mesma está conseguindo enxergar. Deus está moldando, Deus está trabalhando, Deus está gerando um ser que essa própria pessoa não se conhece, não sabe. E Deus vai fazer de tudo para dar um chacoalhão nessa pessoa e falar: acorda, não é esse que eu quero que você seja, é isso que eu quero que você seja. Não foi para isso que eu te criei, não foi isso que eu planejei, foi para aquilo que eu quero que você seja. Amados, crescer dói. Crescer às vezes dói. Mas crescer é necessário. Crescer é bom. Toda árvore de uma floresta inteira um dia foi uma semente. Uma floresta inteira um dia era uma única semente. E qual que é? Qual semente é aquela árvore? É aquela semente que cresceu e que frutificou. E virou uma árvore. Só que antes de crescer, só que para passar pelo processo de crescimento, normalmente essa árvore toma muita pedrada. Essa árvore toma muita porrada. Qual é a ideia? Pega uma pedra, taca na árvore para colher o fruto. Não é assim? Só que eu te pergunto, de uma forma geral, fora exceções, tá? Porque eu já vi as exceções. Mas você vê um homem maduro, uma pessoa madura, tacando pedra em uma árvore para colher o fruto? Você não vê uma pessoa madura tacando pedra para colher o fruto. A pessoa madura, ela vai colher o fruto na hora certa, do jeito certo, ou senão ela vai lá na quitanda e compra. Quem normalmente taca uma pedra na árvore para colher o fruto é criança. E qual que é a filosofia da criança? A Carol está balançando a cabeça, acho que ela joga a pedra para colher. Eu vi ela balançando a cabeça e falei: vai que ela estava catando hoje lá. Pá. A ideia da criança qual que é? Eu taco a pedra e você me devolve o fruto. Não é isso? Essa é a ideia da criança. Eu não tenho como comprar. Eu não tenho esse fruto. Eu quero. Eu não tenho aquela manga. Eu não tenho aquela laranja. Eu não tenho aquela goiaba. E eu não tenho como comprar. Então eu taco a pedra e você me dá o fruto. Essa é a ideia. Irmãos, acredite. O diabo tem usado essa estratégia o tempo todo. O diabo tem feito com que pessoas que não se encontraram, que não saibam quem elas são, sejam usadas para atirar pedras em você, para colher o teu fruto antes da hora. E o pior, na maioria dos casos, as pessoas cedem essa pressão.
quando começa a receber pedrada, quando começa a receber burdoada, a pessoa cede, fala, eu não aguento mais, é o fruto que você quer, tá aqui, é isso que você quer, e desistem, e param de crescer. Um fruto colhido fora de hora, não serve para nada. Um fruto que é colhido no momento inoportuno, não serve de nada. Fruto verde não serve para nada. E acredite, irmãos, quando você se decidir crescer, o que mais você vai levar é pedrada. O que mais você vai levar é pedrada. O dia que você decidir, falar, agora eu não saio da igreja por nada, não perco um culto, não perco uma oração, vou ler a Bíblia todo dia. É o momento em que mais você vai receber pedrada das pessoas. Que isso? Você é bobo agora virou o capacho da Jane? Vai lá todo dia agora? Ai, não, é puxa saco, é a panelinha da Jane mesmo, é a panelinha. A Jane tem umas panelinhas, eu sei disso. Agora você vai na igreja, crentinho, agora você virou crente. Depois de tudo que você fez, agora você virou crente, né? Agora quer perdoar os pecados na igreja, né? Tem jeito? Não. É assim, quando você decide, é o momento que você vai mais levar pedrada. Agora você parou de usar a substância? Agora não adianta não ter mais conserto não, já acabou com o nariz. Vai falar que você não gosta mais. Vai falar que você não quer mais. E as pessoas abrem mão daquilo que estava sendo gerado dentro delas por conta da pressão. Não aguenta a pedrada. Eu vi uma vez uma reportagem da Cracolândia. Até hoje eu lembro desse trecho. A Sara vai lembrar também desse trecho. Uma viciada, ela tinha acho que 3 filhos, se eu não me engano, fazia anos que ela não via os filhos dela. Ela estava na rua, perdida, os filhos eram criados por familiares, presa no maldito vício do crack. E a repórter perguntou para ela, falou, você não tem vontade de sair dessa vida? Te alegra essa vida? Ela falou, de forma alguma. Mas você não quer sair daqui? Eu quero. E por que você não sai? Ela falou, porque toda vez que eu falo assim, hoje eu não vou fumar nada, alguém vem e me oferece uma pedra de graça. O dia que eu quero fumar, eu tenho que comprar. Mas o dia que eu falo, eu não vou fumar, tem sempre quem me dá. Porque no momento que você decide, a pedrada vem. Quando o fruto começa a aparecer, não importa se ele está maduro, não importa se ele está na hora de ser colhido, alguém vai tacar uma pedra para colher ele primeiro. Amados, Deus é um ser tão singular, tão diferente, que mesmo Ele amando a todos nós, Ele vê a cada um individualmente como diferenciado. Deus vê em cada um plano que Ele fez, um propósito que Ele idealizou. Mas você não pode entregar o fruto antes que ele esteja maduro, porque crescer dói, mas é necessário. Por que Deus permitiu que José sofresse afronta dentro da própria casa dele? Dos irmãos e até o pai chegou a questionar José, depois que ele contou o sonho. Porque Deus não via José como o queridinho, um filhinho mimado. Deus via José como um grande governador. E todo governo, todo mundo que lida com governo, diariamente lida com aprovação, rejeição, aliados e traidores. O dia todo
Todos os dias da vida de um homem que está à frente de um poder, ele é questionado, ele é traído, ele é rejeitado, ele é amado. E se José continuasse debaixo da tutela do pai dele, ele jamais seria o grande governador que ele foi. Agora, receber pedrada lá de fora é uma coisa. Você abençoa a vida do irmão e fala, vai com Deus. Agora, quando o seu tapete é puxado dentro de casa, quando a pedrada parte daqueles que você menos espera, quando a traição é executada por aquelas pessoas que deveriam ser os seus aliados, isso machuca, irmãos. Isso machuca. A tua família começa a te espremer, a tua família começa a te apertar. Os teus amigos, as pessoas que você ama, é as que mais vão te magoar, é as que mais vão te pisar. Não estou dizendo que é regra, tá, queridos? Estou dizendo que acontece. E Deus lá de cima está olhando e está dizendo, bem-vindo ao treinamento. Eu estou fazendo de você um grande propósito nas minhas mãos. Eu estou te forjando para você aguentar aquilo que você nunca imaginou ser capaz. Eu estou preparando o teu coração para você receber aquilo que você nunca pensou ter. Mas tem que resistir, queridos. Tem que resistir. Por que José tinha que ser traído, tinha que ser rejeitado por irmãos? Porque ele precisava criar resiliência, resistência. Ele precisava criar maturidade física, maturidade espiritual. Ele precisava adquirir conhecimento, saber lidar com as adversidades. Você imagina o que era governar a maior nação daquele momento? No momento da maior crise que o mundo passou naquele momento. Crescer dói. E amadurecer custa. Mas o que nós podemos afirmar, queridos, o que nós podemos falar com segurança, é que todo processo de crescimento, todas essas adversidades, todas essas lutas, todas essas pedradas, vão gerando em nós uma assinatura, uma marca, para dizer, aquele lá é maduro, aquele tem maturidade, aquele conseguiu vencer. Uma pessoa madura, uma pessoa resolvida, nunca é confundido, amados. Pode ter certeza. Conversando esses dias não, já faz um tempo, com o pastor Adriano, e ele falou uma frase que eu até pedi para ele me lembrar hoje, que eu queria anotar nessa pregação. E ele falou, você sabe o que é, se a gente tiver que definir a palavra experiente, o que é uma pessoa experiente? Eu falei, se a gente buscar no dicionário, nós vamos ter esse significado dele lá, né? Não, se a gente tivesse que definir em duas outras palavras, como você definiria? Eu falei, não sei, como que você definiria? Uma soma perfeita de conhecimento mais a vivência. Se você só tem o conhecimento, mas você viveu, você nunca vai ser experiente. Se você só viveu, mas você nunca teve o conhecimento, você viveu da forma errada. Mas quando você conhece e vivencia aquilo, você se torna maduro e experiente para enfrentar essa situação. Não tem como um mestre de obras, vamos dar um exemplo, um mestre de obras, você concorda comigo que ele tem muito mais experiência que um engenheiro na hora de fazer o processo? Mas ele jamais pode assinar a obra da engenharia, porque falta ali conhecimento.
E o engenheiro tem muito mais conhecimento do que o mestre de obras. Mas ele jamais vai conseguir executar aquilo que ele planejou se não tiver quem tenha experiência para fazer e conhecimento para executar. Vivência naquilo. Então, quando a gente vai passando por esse processo, quando a gente vai tomando essas porradas da vida, você vai criando uma marca, uma casca, uma blindagem. Você vai sendo forjado. Nós começamos o assunto falando de Davi. Eu usei o exemplo de Davi, que ele nunca era rei, nunca imaginava que aquele menino seria rei. Você imagina quando ele já estava lá do lado do rei Saul, sendo treinado para ser aquele rei. E ele falou lá já com uma voz meio ainda naquela mistura, né, de puberdade com adolescência, mudando para o adulto. E os guerreiros todos com medo do Golias. Você imagina Davi com aquela vozeirão grosso: deixa que eu vou, rei, eu mato ele. Você imagina? Isso encoraja alguém? Mas Davi, se você ler o texto um pouquinho antes, ele falava que ele lutava contra leões e ursos para defender as suas ovelhas, para defender o seu rebanho. Briga com um gato e você vai ver o quanto de marca que você vai ficar no braço. Você imagina brigar com um leão e com um urso. Então as marcas que Davi carregava o convenceram muito mais do que a própria fala de que ele venceria Golias. A experiência dele, a vivência dele em batalhas, seja com leões, seja com ursos, o fez encorajar e lutar contra o gigante. Era fácil a vida de Davi? Irmãos, eu não preciso ficar repetindo que Deus tem um plano enorme para você. Em todas as páginas da Bíblia Sagrada, é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. É Ele descrevendo tudo que Ele preparou para mim e para você. Você tomar posse disso que Deus preparou para você. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, lute o que tiver que lutar. Você tomar posse disso é uma coisa, mas você permanecer nela é uma decisão. Uma coisa é você tomar posse de algo e outra coisa é você se manter nela. Se quando a pressão chegar, se quando as dificuldades aparecerem, você entregar o seu fruto antes que eles amadureçam, você nunca vai permanecer no propósito. E acredite, queridos, essa pressão às vezes de entregar o fruto antes pode acontecer de várias formas, tá? Pode acontecer com pessoas querendo tirar você do caminho, matar o seu propósito, matar o seu sonho, mas também acontece com aquelas pessoas com uma forma mais sutil, sabe? Tipo, você está pronto, vai lá, não tem que esperar nada não, que estudar o quê? Que fazer? Vai lá, bota a cara, faz. Se um guerreiro não for preparado antes dele ir para a guerra, com sorte ele resiste à primeira batalha, mas ele não passa da segunda. Você tomar posse é fácil. Permanecer é uma decisão. Se eu perguntasse para você, casar é fácil? Os jovens vão dizer que não, né? Mas de certa forma casar é fácil. É só sair no cartório, assinar no papel e tá tudo certo. Agora permanecer casado é o desafio.
Se converter é fácil? Fácil. A Bíblia fala, é só você declarar Jesus como Salvador, tá tudo certo. Se manter na conversão é diário. É uma vida diária. Arrumar um emprego é fácil? Se você for esforçado, se você tiver determinação, você consegue arrumar um emprego. Não é tão difícil assim. O mercado tá assim, ó, procurando gente competente e gente com qualidade. Acredite, tá assim. Esses dias meu primo falou, ó, eu vi uma postagem no LinkedIn que me impressionou. A empresa estava dizendo assim, ó, contrata-se caráter, experiência nós ensinamos. A habilidade a empresa ensina, tá precisando de gente de caráter. Já não foi assim um dia, né? Mas hoje é. Então arrumar um bom emprego até que é fácil. E permanecer bem empregado. Dia após dia. Um dos pastores que eu hora ou outra vejo uma pregação e vendo uma palavra nesse sentido dele, o pastor Bigard da Bola de Neve, ele fala que Deus é quem abre as portas, mas quem permanece com ela aberta é você. Deus abre a porta, mas a obrigação de permanecer com ela aberta é nossa. Crescer dói, irmãos. Estou encerrando, tá? Antes que o Felipe corte meu microfone. Só porque você falou que ia cortar. Fiz um rascunho pequeno com poucas palavras, só com o essencial. Irmãos, crescer dói, mas é necessário. Amadurecer custa, mas é necessário. Nós não somos capazes de alcançar um objetivo e um ideal se nós não passarmos por esse processo de crescimento e amadurecimento. É engraçado, queridos. Você já reparou que sempre, antes de uma coisa boa, parece que sempre teve uma coisa ruim antes? Veja. Quando tem um processo de cura, se teve cura é porque antes teve uma doença. Todo veneno, dentro dele tem a formulação do antídoto para reverter o processo. Toda restauração de Deus é porque tinha algo quebrado antes. Toda bênção financeira veio depois de uma escassez. Toda família restaurada é porque antes tinha uma família destruída. Mas se você parar no primeiro estágio, na hora de receber as pedradas, na hora de receber a pressão, onde todo mundo vai, não, desiste, para, fica, não larga, continua. Se você ceder essa pressão, você vai morrer pelo caminho. E você nunca vai ter um encontro com o propósito que Deus tem na sua vida. Fique de pé, queridos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você meditasse naquilo que você tem vivido, naquilo que você passa. Eu tenho certeza que, sem exceção, todo mundo já se sentiu pressionado, já se sentiu humilhado, já foi magoado, já foi pisoteado, já foi desmerecido. Hora ou outra nós encontramos essas pessoas, queridos. Todo jardim, por mais belo que seja, hora ou outra tem uma cobra dentro dele. Tem uma serpente junto. Até no Éden,
Era lindo, era tudo perfeito, mas tinha serpente. É dolorido, machuca, mas continue firme no seu propósito. Encare essa situação não como algo que vai te destruir, mas pelo contrário, reverta isso em energia para o seu crescimento ser ainda mais rápido. Qualquer coach motivacional vai te falar isso. E a Bíblia nos alerta e fala o tempo todo: a maldição se reverte em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você resistir a essa pressão, quando você resistir a esse ataque, essas pedradas, você vai sair fortalecido. Todo problema, quando você vence ele, você ganha autoridade em cima daquela dificuldade. Quando você vence um problema, você se torna forte nele, experiente nele. Mas quando por conta da pressão você recua, você tem medo, você abandona, isso se torna um empecilho na sua vida e você nunca consegue romper, você nunca consegue passar. Isso se torna uma barreira para você toda vez que chegar naquele ponto. O medo assola o teu coração, assola a tua vida. E você olha para trás e desiste. Mas quando você vencer essa etapa, você vai olhar para trás e falar: eu venci, eu passei por ela. E você vence uma, e você vence duas, e você vence três, e você se torna uma pessoa experiente, madura, forjada. Irmãos, a única pessoa que pode cancelar os planos de Deus é você mesmo. A única pessoa que pode pôr fim naquilo que Deus planejou somos nós. A vida não é fácil. A vida não é simples. Acredite, todo mundo passa. Não pense que o seu problema, a sua dificuldade, a sua barreira é maior que as dos demais, porque todo mundo tem uma na frente. Todo mundo já foi assolado, todo mundo já foi apedrejado, todo mundo já teve dificuldade. Mas a decisão de romper com ela é de cada um. É de cada um. Uma frase que eu ouvi muito na igreja Bola de Neve, do pastor Bigard, que eu falei agora. Diz assim: aonde a tua fé não alcançar, a tua obediência vai te conduzir. Se mantenha firme, obedeça o que o Pai está pedindo, e você vai ser conduzido para os planos de Deus. Pai, que em nome de Jesus, todo sonho frustrado, toda opressão maligna, todo empecilho, todo impedimento, toda barreira, seja emocional, psicológica, física, profissional, que esteja sobre a vida desses jovens nessa noite, dessas pessoas que recebem a tua palavra, seja repreendida nesse momento em nome de Jesus. Que cada um de nós possamos vencer estes desafios, crescer, amadurecer, ser forjado para aquilo que o Senhor preparou e idealizou para cada um de nós. Cada um dentro do seu plano, cada um dentro do seu propósito, Senhor. Não permita que o coração se enfraqueça. Não permita que o desânimo venha estar com essas pessoas. Não permita que nenhum venha se abater. Mas pelo contrário, que essa palavra possa servir de motivação, de encorajamento,
para que nós possamos diariamente encarar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer barreira, rumo àquele propósito, àquele alvo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Meu Pai, eu quero tudo que o Senhor preparou para mim, nada mais, nada menos, que cada uma dessas pessoas possa receber também tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida de cada uma delas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Espírito Santo, irmãos.